Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do caso de Olivia Mabel. A história fica por conta desse site aqui, observa.net, e a manchete da história é: em 1994 as autoridades do Texas responderam a uma chamada estranha no 911, que é vinda da casa de Olivia Mabel, e o que eles encontraram os deixaram apavorados. Então a família Mabel morava num subúrbio tranquilo de Celina, no Texas, cerca de 1 hora ao norte de Dallas. A mãe, Olivia, o pai Travis e o filho Aiden eram considerados uma família perfeita até 1990. No dia 13 de março de 1990, o pequeno Aiden foi encontrado morto em um lago, vítima de um afogamento acidental. Ele tinha 7 anos. Olivia foi dominada pelo luto, se retirou do trabalho, da sua vida social, do casamento, e ela e o Travis se divorciaram 1 ano depois. Setembro de 91 foi a última vez em que alguém viu a Olivia viva, porque ela se tornou uma reclusa dentro da casa da família. Em 27 de fevereiro de 94, a polícia recebeu uma chamada no 911 em que ninguém dizia nada. Ao rastrear, descobriram que era originária da casa de Mabel. Chegando na casa, eles arrombaram a porta e entraram no que parecia ser uma casa abandonada. Só que a casa estava uma bagunça, o ar estava cheio de poeira. Vasculhando a casa, eles encontraram o quarto do Aiden, que estava mantido de forma imaculada. A Olivia estava no quarto, usando uma camisola e chinelas, segurando uma boneca feita de um pedaço de árvore e sentada numa cadeira de balanço, morta ao que parecia estar há cerca de 5 meses. E aqui nós temos a boneca feita com um pedaço de árvore. Na frente dela tinha uma espécie de altar feita de um tronco coberto com um lençol de uma criança. No altar estavam as fotos do Aiden, desenhos, cartas escritas por Olivia para Aiden. Aqui a foto do Aiden, a mesma foto que vocês viram aqui em cima. Brinquedos, velas, flores, uma urna cheia de cinzas, presumidamente do Aiden. Tinha também uma nota que, quando traduzido, produziria algo como construir ou construído. E isso seria bastante trágico, mas a nota que eles encontraram diz: meu Aiden, eu sinto muito, nunca deveria ter deixado isso ficar assim. Estou indo embora, eu não vou deixar essa criatura malvada me manter longe de você. Meu doce Aiden, mamãe te ama. Essa aqui seria a nota e essa aqui seria a dita boneca, supostamente a criatura malvada. E a questão ainda foi que essa declaração foi feita depois da data das cartas, mas vários oficiais sentiram uma espécie de presença na casa e eles buscaram a ajuda de especialistas no paranormal. A gente tem a Francesca Santiago, que o tio gostava de coisas paranormais. Ela chegou do local, ela é da polícia, e para ela o altar sugeria que a Olivia tinha manifestado uma tulpa, ou um pensamento que toma forma, um conceito do budismo em que um objeto pode ser criado apenas no pensamento de uma pessoa. É possível que a Olivia tenha criado então uma tulpa, talvez a imagem do Aiden, para fazer companhia para ela, e que essa tulpa se tornou maléfica e matou a Olivia. Em 2005, o atual proprietário da casa não conseguia vender a propriedade. E aqui você já deve perceber então que essa história presumidamente se tornou famosa. Ele trouxe um investigador paranormal lá, chamado Drew Navarro. Diz que esse local parecia ter uma força imponente e que ele não conseguia respirar. Que o que quer que esteja lá é extremamente possessivo e se comporta de forma errática, como uma criança ciumenta dando um acesso de raiva. No que diz respeito, aquela casa e toda a propriedade têm que ser evitadas porque precisam de uma intervenção. E é dito aqui que, por mais que não tenha registros ou sepultura, também ninguém até o momento foi capaz de desafiar a versão dos fatos. Então, portanto, fica aquela coisa: a história a gente vai dizer que é real, mas a gente lava as mãos caso alguém prove que a história é falsa. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar a respeito desse caso aqui. Já deve ter percebido que isso envolve o conceito de tulpa, mas eu já vou avisando, esse não é um vídeo a respeito de tulpa. Por quê? Porque isso, se a gente for abordar, merece um vídeo só para isso, não misturar com outro caso que simplesmente envolve uma tulpa. E segundo, que a existência ou não de tulpas não é determinante para a solução. Supondo que tulpas existem, isso não prova que esse caso é real, porque esse caso pode ser inventado do mesmo jeito. Carros existem, você pode encontrar carro aí na rua, mas mesmo assim, Velozes e Furiosos é uma história de ficção. Da mesma forma, se tulpas não existam e isso aqui for verdade, então isso aqui simplesmente é qualquer coisa menos uma tulpa. Não dá pra gente afirmar que essa história tem que ser falsa obrigatoriamente porque tulpas não existem. Não, essa boneca pode ser qualquer outra coisa, pode ser qualquer outro tipo de coisa que não uma tulpa. Então a gente vai falar especificamente hoje a respeito dessa história. E a gente está lidando aqui com um caso que aconteceu em 1990, depois de 1994, no Texas. E se você acompanha os vídeos, você sabe que a gente tem justamente a ferramenta para fazer esse tipo de pesquisa, que é o Newspapers, uma database de jornais principalmente americanos, mas também tem alguns do Reino Unido. Tem situações nos quais usar o Newspapers não vai produzir nada relevante,
Então, sei lá, um evento que aconteceu na África, dificilmente vai estar no Newspapers, mas aqui a gente tem o caso para o qual o Newspapers foi praticamente feito. Então vamos começar pesquisando pelos nomes. O primeiro deles é Aiden Mabel, e a gente já descobre que o Texas tem 0 resultados. E todos os resultados aqui que a gente encontra para o Aiden acabam sendo falsos positivos. Então diz aqui que essa mulher, que tem 87 anos, seria a bisnona, talvez a bisavó, eu imagino, do Aiden, do Austin, do Mabel, do Gabriel, do Ace, do James e assim por diante. Então não tem nada a ver com o Aiden Mabel que a gente está procurando. E é basicamente isso. A gente tem outros 13 resultados que seguem a mesma coisa. Aiden, 2 pontos, Mabel, Aiden, vírgula, Mabel. Então, absolutamente nada do que a gente procura. E vários deles aqui são de anos, décadas antes do Aiden Mabel sequer ter nascido. 37, 22 e assim por diante. A próxima procura é a respeito da mãe, Olivia Mabel. A gente tem 400 resultados, 399, desde 1876 até 2021. Agora, caso a gente filtre isso para 1989, eu estou colocando um ano antes do afogamento. Eu poderia colocar 90, mas eu decidi dar uma margem até 2021, porque afinal de contas pode surgir uma matéria a respeito do caso em qualquer momento depois, mas antes é óbvio que não. A gente consegue restringir isso para apenas 34 resultados. Desses 34 a gente tem alguns obituários. Então a gente tem diversas senhoras que faleceram, que possuem o nome de Olivia Mabel, ou Mabel Olivia, ou qualquer relação assim. Só que elas são bem idosas. Uma tem 85, a outra tem 91, a outra tem 81, a outra tem 87. E elas certamente não são Olivia Mabel que a gente está procurando. Porque nenhuma delas faleceu em 94. E se uma delas tivesse falecido em 94, então elas teriam sido mãe aos 70 e poucos anos, 76 anos, 75 anos. Isso está meio longe do que a gente espera, até porque a própria fotografia da Olivia Mabel indica que não, ela não é uma mulher idosa, ela é nova, como você pode notar, e o Aiden Mabel tem cerca de 7 anos, conforme a própria história também afirma. E a gente encontra alguns nascimentos, a gente tem 2 meninas que nasceram depois, e elas nasceram respectivamente em 2001 e 2005, é óbvio que elas não foram mães na década de 90, porque elas nem existiam até o momento. Então também, sem resultados a respeito do filho e sem resultados a respeito da mãe. Aqui nos demais resultados a gente tem, claro, os falsos positivos. Então aqui menciona, por exemplo, Olivia Gentili, Mabel Gomes, mais uma vez nada a ver. E aí a gente faz a pesquisa por Travis Mabel, a gente encontra ao todo 81 resultados, de 89 até 2021, só que todos eles são falsos positivos. Todos eles são ocorrências em que Travis e Mabel aparecem em pontos diferentes do jornal, e um deles menciona aqui também outros falsos positivos, Josefine Travis e Mabel Casasa, nada a ver. E um deles é uma lista telefônica da Carolina do Norte, então é um pouco longe do Texas, que menciona Bartel Julius Travis Mabel P. Walters. Absolutamente nada a respeito do caso que tenha qualquer uma das pessoas, que tenha qualquer combinação das pessoas, o que narre qualquer aspecto do caso. Não tem absolutamente nenhum registro jornalístico a esse respeito. Aqui essa versão do Observer.net não menciona o nome do local em que isso aconteceu, mas o nome do local em que isso aconteceu é Footlights Ranch, então seria Rancho Footlights, ou alguma coisa assim, no Texas. E mais uma vez, quando você faz aqui uma pesquisa por esse termo no Newspapers, então vamos imaginar que por alguma razão os jornais decidiram publicar a esse respeito, mas optaram por não mencionar o nome das pessoas. Você encontra 98 resultados na Pensilvânia, 1 em Nova York, porque lá nós temos um local chamado Footlight Ranch, mas que não tem absolutamente nada a ver com o suposto rancho no Texas que existiria, e claro, 0 resultados no Texas. Não tem nada em jornais a respeito do caso, e claro, qualquer pessoa pode provar que eu estou errado apresentando um resultado em jornal a respeito do caso. Isso é bastante suspeito, porque esse caso teria acontecido na década de 90, esse caso não é um caso trivial, não é o tipo de coisa que aparece no rodapé de jornal, esse aqui é o caso de um crime, não de um crime propriamente, esse aqui é um caso de um acidente bastante trágico, em primeiro lugar, envolvendo uma criança de 7 anos, mas ok, isso aconteceu nos anos 90, e depois em 94 a gente tem a continuação da história, no qual a mãe da criança é encontrada morta numa situação totalmente um pouco usual, e esse altar, a boneca, a nota, etc, e mais ainda, do local da casa em que a mãe foi encontrada morta, passaram ligações para a polícia. As ligações aconteceram supostamente 5 meses depois da data da morte. Mesmo assim, a ligação aconteceu naquele dia. E assim você não tem absolutamente nada em jornal nenhum, o que é bem estranho. Mas vem a pergunta, ok, esse negócio não surgiu em jornal, como a gente acabou de verificar. Onde exatamente a história surgiu? Vamos então recorrer ao Google Trends, aqui pesquisando pelo nome dos 3, da Olivia, do Travis e do Aiden. O que a gente encontra é, nós temos resultados separados
totalmente desatrelados em vários momentos. Isso aqui não indica muita coisa, que a gente até checou que existem resultados parecidos envolvendo esses nomes. Mas o que você vai perceber dessa linha do tempo aqui é que o momento em que esses três termos são pesquisados ao mesmo tempo pela primeira vez acontece precisamente em fevereiro de 2016. E é isso, de fato, o que você observa quando você faz uma busca por data no Google. Quando você pesquisa para encontrar o primeiro resultado, você encontra um dos primeiros sendo esse aqui. Uma matéria do America's Most Haunted, então seria os mais assombrados da América, a respeito da morte bizarra e solitária da Olivia Mabel. Então essa história aqui é de janeiro de 2016, 21 de janeiro, traz aqui as mesmas imagens que vocês já conhecem, e ela termina com duas informações importantíssimas. A primeira delas, ela diz aqui que as imagens são cortesia de um site chamado oliviamabel.com. A gente vai falar muito desse site. A segunda é que tem um filme, um curta-metragem sendo produzido a respeito dessa história verídica da Olivia Mabel nessa página aqui. Vamos falar em primeiro lugar da página da Olivia Mabel. Essa aqui é a página da Olivia Mabel, capturada em fevereiro de 2016, para a gente ter uma versão de como estava na época. Aqui ela tem alguns áudios de 2 de fevereiro, tem um atestado de óbito postado em 2 de fevereiro, mais áudios da mesma data, um áudio de 29 de janeiro. E aqui a gente tem a narração da história da Olivia Mabel, tal qual nós já conhecemos. Tem aqui um relatório da investigação, tem aqui a carta, que vocês já conhecem. Isso é datado de 31 de agosto de 2010, ok? E a gente tem um programa de rádio em que a Sargento Santiago apareceu. Depois a gente tem aqui algumas fotos da propriedade, fotos do altar, e termina aqui 22 de setembro de 2008. Ok, então aparentemente nós descobrimos a origem dessa história. A origem dessa história corresponde a um site, oliviamabel.com, que tem o nome Quem Matou Olivia Mabel, tem um número de telefone que as pessoas não tiveram sucesso em ligar, é um número do Texas, mas não tem mais informação. E aparentemente, então, esse blog existe desde 2007, conforme está indicado aqui, por esse e-mail, ok? E a história, então, foi descoberta, como a busca por data do Google revela, pela primeira vez em janeiro de 2016. É um tanto estranho ainda que essa história não apareça em jornal, mas vamos comprar temporariamente essa versão que eu acabei de contar para vocês e vamos então analisar o site como ele está hoje, porque o site ainda está no ar. Mas aqui a gente encontra uma coisinha suspeita. Quero que você preste atenção no atestado de óbito primeiro. Olha a data dele, 14 de setembro de 2015. Aí agora vamos lá para ver como que a página estava em 2016. Olha a data do atestado de óbito. Fevereiro de 2016. Ao passo em que a postagem pode mudar, e é óbvio que isso pode acontecer, a data da postagem não é o tipo de coisa que geralmente muda. Se você pegar um vídeo que eu enviei há 5 anos atrás, sei lá, eu estou chutando aqui no dia 15 de abril, e você acessar esse vídeo, uma captura do arquivo desse vídeo de 2017, ele ainda vai estar lá no dia 15 de abril. E se você ver ele hoje, ele também vai estar no dia 15 de abril. A data em que você posta uma coisa não é um tipo de coisa que está sujeito a alteração. Se eu postei ontem, vai continuar sendo ontem, amanhã, daqui um mês, daqui 50 anos e assim por diante. Mas não é o caso aqui. O atestado de óbito primeiro estava postado em 2 de fevereiro de 2016 e depois estava postado em 14 de setembro. E o mesmo vale para esses áudios aqui. Nós temos um áudio de 2 de fevereiro, 1 de fevereiro e 29 de janeiro. Tudo de 2016. Agora eles também estão 14, 14, 14 de setembro, todos de 2015. E mais ainda, eu quero que você vá no rodapé desse site aqui. No rodapé desse site, a gente vai ter uma coisa chamada download de 1 de julho de 2007. Então isso aqui seria a primeira postagem feita no site, supostamente. Agora você vai aqui, não tem download nenhum, não tem absolutamente nada postado em julho de 2017. E mais, vamos clicar então no download para ver o que diabos é download. Você vai chegar aqui nesse arquivo zip que tem uma série de áudios a respeito do assunto e dentre esses áudios aqui você vai perceber que a data deles é 18 de março de 2020. Peraí, então quer dizer que em julho de 2007 os caras postaram um zip com vários áudios com data de 18 de março de 20. E a gente pode fazer mais, a gente pode abrir esse zip e aí a gente pode verificar esses áudios, extrair um dos áudios e fazer uma análise de metadados nesses áudios. E quando a gente faz um negócio desses, a gente descobre que no metadados desses áudios, aqui por exemplo, é a entrevista de rádio com a Santiago, tem o nome do programa Logic Pro 10, ou X. E esse programa, conforme você pode checar aqui, então Logic Pro 10, ele foi publicado em 2013. Então como que lá em 2007 você posta um arquivo com metadados de 2020 que usa um programa para ser feito, lançado em 2003. Tem alguma coisa bastante estranha aqui. Mais ainda,
O aspecto mais estranho desse rolê é essa mudança de datas. Como que uma coisa está em fevereiro de 2016 e do nada vira 14 de setembro de 2015. Agora, quando a gente faz uma análise das capturas, você vai descobrir que a data em que essa mudança aconteceu, em que nós tivemos aí essa transformação de fevereiro de 16 para setembro de 2015, aconteceu entre julho de 19. Em julho de 19, a gente tinha a informação correta, a gente tinha a data de fevereiro de 2016, e depois, já em novembro de 2020, não dá para saber em que momento, porque a gente não tem nada no meio aqui, nós já temos a data de setembro de 2015, 14 de setembro de 2015. Isso é bastante estranho. E aí vem a pergunta, será então que a gente pode confiar nas outras datas? Porque se uma data mudou, todas as outras datas podem ser mudadas em qualquer momento. Será que a gente pode levar isso a sério? A gente só tem capturas a partir de fevereiro de 2016, mas isso não indica muita coisa. Porque a gente pode descobrir que o site existe somente em fevereiro de 2016, mas o site pode existir há décadas. Isso não dá para tirar muito daí. Mas a gente pode fazer aquela pesquisa de Ruiz, que é uma pesquisa que permite identificar quando o site foi criado. Aqui tem dois tipos. Tem a pesquisa padrão de Ruiz. A pesquisa padrão só vai indicar quem está por trás do site. E nesse caso aqui, a gente vai encontrar um resultado bem pouco motivador, que a gente encontra aqui uma proteção de privacidade, mas a gente tem a pesquisa de Ruiz histórico, que vai mostrar pra gente justamente quando que ocorreu cada mudança no proprietário do site, inclusive quando que o site surgiu. Então vamos vir aqui nesse site, oliviamabel.com, aí a gente faz a nossa pesquisa, ele vai consumir alguns créditos aqui, talvez não, porque eu já fiz essa pesquisa hoje cedo. Vou esperar que o site tenha bom senso e não me cobre 2 vezes pela mesma coisa, só que você pode pegar créditos de graça. Quando você se cadastra, você faz 500 créditos, eu imagino que você possa fazer isso infinitamente. Legal, a gente tem aqui o registro de Ruiz, então todas as pessoas, e aqui a gente tem o nome protegido mais uma vez, relaxa que a gente já vai falar sobre o nome real, mas você vai descendo, 16, opa, parou em 2015. Esse site foi criado em setembro de 2015, tá aqui. Ele foi criado, de fato, em 8 de setembro de 2015, conforme está indicado. Pera, mas a informação que a gente tinha dizia que, na verdade, o site, oliviamabel.com, aqui é só uma captura que mostra a mesma coisa. Tá? Todos os dados, caso você queira conferir, para você não ter que, claro, gastar os seus 50 créditos também para fazer a pesquisa. Mas vamos voltar aqui no Oliviamabel, a gente tem resultados desde 2007, e ainda assim o site foi criado em 2015. Isso certamente não é normal, isso não é o tipo de coisa que você espera de um site, de um site que esteja realmente verídico, que esteja de fato fazendo o trabalho dele. E tem mais. Aqui a gente tem a entrevista com o Drill Navarro, o investigador paranormal, e a gente tem a fonte, drillnavarro.blogspot.com. Vamos lá, do drillnavarro.blogspot.com, e aqui as coisas ficam estranhas também, porque a gente tem várias postagens de 2005, conforme está indicado, clica nelas e vocês vão ver a data mesmo, 2005, agosto, a rigor, aqui está 8, mas na verdade seria setembro de 2005, então deveria ter sido feito em 2005, porém, quando você vai na seção sobre do blog do Drill Navarro, você descobre que o Drill Navarro só estava no Blogger a partir de 2016, de janeiro de 2016. Então a gente tem outro caso aqui de postagem retroativa, de postagem que é feita depois de 2016, porque o Blogger não existia antes dessa data, mas magicamente elas aparecem em 2015. Bom, como que um troço desses é possível? O site da Olivia Mabel é baseado no Tumblr. Você pode perceber isso clicando aqui em alguma das postagens, as postagens que possuem notas, e você vai ver que isso aqui é curtido, reblogado, etc. por outros Tumblrs. Então, isso aqui é baseado em Tumblr. E eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas não ligo também. E o Tumblr, de fato, possui um recurso de fazer post backdated, que chama, ou retroativo. Aqui eu fiz um exemplo. Esse é um post que diz o resultado da Libertadores, então é óbvio que em 2007 eu não tinha como saber, e é datado de janeiro de 2007. Eu fiz esse post ontem, dia 5 de agosto, e ainda assim ele tem essa data. E o Blogger é a mesma coisa. O Blogger também, eu fiz a mesma coisa aqui, um post de 11 de janeiro de 2007 que diz o resultado da Libertadores, porque, claro, eu fiz esse post ontem e eu mudei a data. Exatamente isso que aconteceu. Mas por que diabos um blog genuíno, um site genuíno contando sobre esse crime, mudaria a data de uma coisa? Por que ele não simplesmente teria postado esse negócio na época e pronto? Ou por que ele não teria postado isso em 2016 e pronto?
Por que ele teria que mudar para parecer que isso vem acontecendo há muito tempo? E tem mais uma coisa a respeito do blog aqui do Drill Navarro. A gente tem várias imagens. Sim, eu fiz análise de metadados e infelizmente nós não tivemos muito sucesso em fazer essa análise de metadados propriamente. Porque quando você faz a busca pelos metadados da imagem, você não encontra nada a respeito da data própria da foto e você também não encontra nada a respeito do local em que a foto foi feita ou do computador, etc. Porém, você encontra a data do perfil de cores que foi usado na imagem. A data do perfil de cores não diz muita coisa a respeito de quando a imagem foi fotografada, porque se eu fotografo uma imagem hoje, vai aparecer a data em que esse perfil foi carregado pela primeira vez. Isso pode aparecer, sei lá, 2005, 2006, etc. Agora, se eu tiro uma foto hoje, não vai aparecer um perfil de 2028, porque o perfil não pode ter sido carregado do futuro. E o que acontece nas fotos aqui do site do Drill Navarro, em algumas delas? Nós temos perfis posteriores. Todas as fotos são de 2005, e ainda assim, uma delas tem um perfil de 2012, uma delas tem um perfil de 2009, e outra tem um perfil de 2012. Isso é absolutamente estranho, isso é absolutamente não esperado, porque você não tem uma câmera do futuro. A sua câmera, se você está fotografando em 2005, ela tem um perfil de antes de 2005. Isso também não é para acontecer. E a gente fez a mesma procura, será que existe um tal de Drill Navarro? E o resultado foi não. Aparentemente não tem resultados a respeito de Drill Navarro sendo um investigador paranormal. Inclusive aqui tem até uma comunidade paranormal que perguntou a respeito do Drill Navarro e a resposta foi não. A resposta foi nós não conhecemos um tal de Drill Navarro. Você pode repetir a pesquisa colocando aqui Drill Navarro entre aspas e depois colocando paranormal entre aspas ou qualquer sinônimo e você só vai encontrar essas coisas mesmo e resultados a respeito da Olivia Mabel. Você não vai encontrar nada desatrelado ao próprio caso da Olivia Mabel. Legal, a gente já viu o que está acontecendo, tem mais algumas evidências aqui no site que a gente pode analisar, a gente pode tentar chegar em alguma coisa, mas vocês vão ver que isso não vai para lugar nenhum. Então aqui a gente tem o nome completo do Aiden, que não vai para lugar nenhum no Newspapers, a gente tem, eu acabei de fazer uma besteira eu acho, mas ok, a gente tem o nome completo do pai do Aiden, que também é Aiden Travis Mabel, o filho só tem um Junior na frente, nenhum resultado. A gente pode fazer a pesquisa pelo nome de solteira da Olivia, que é Olivia Renee Harper, e também não tem resultado nenhum. Aí a gente tem, entre os documentos que foram postados, esse atestado de óbito que menciona também um endereço de funerária. 109S Oklahoma DR, é isso aqui. Aqui de fato tem uma funerária, a Turrentine Jackson Morrow, e aqui você tem o site da funerária, e aqui você tem justamente os obituários, você pode pesquisar por Aiden Mabel, que é quem você espera que teria sido velado nessa funerária e não tem nenhum resultado no obituário. Absolutamente nada. E tem a busca por sepultura. Por uma razão que é bastante conveniente, o atestado de óbito ocultou aqui o nome da sepultura, o local em que a sepultura está. Porque a gente não pode voltar no passado e ver se teve um funeral nessa funerária, mas a gente poderia ir no cemitério procurar pela sepultura, só que não tem nome nenhum. Tem um serviço que faz busca por sepulturas, o Find a Grave, mas não tem nada a respeito de Aiden Mabel, não tem nada a respeito da Olivia Mabel. Tem a Olivia Mabelitini, mas ela faleceu em 81 e nasceu em 1908. Não é essa senhora que a gente procura. E claro, Olivia Renee Harper também, absolutamente nenhum resultado. Isso aqui é um beco sem saída, porque isso aqui não vai a lugar nenhum. E por fim, tem um relatório policial, esse relatório policial tem um endereço de uma delegacia, como está indicado aqui, Celina Police Department 501E Pican, é meio difícil de ver, mas é isso aqui. E aqui realmente, como dá pra ver, tem um departamento de polícia. Agora, o número de caso, que é 93050666, não corresponde a nenhum caso do tipo que a gente procura. Você pode pesquisar no Google aqui e você tem vários outros casos em outros estados e eles não têm absolutamente nada a ver com o caso da Mabel. Esse aqui, por exemplo, é um caso que aconteceu em maio de 1993, a respeito do Michael Moore, que foi assassinado. E aqui a gente tem um outro resultado também, a respeito de um outro caso que aconteceu em maio de 1993, do Damien Eccles. E aqui tem outro ponto, o número dos casos normalmente envolve o ano e o mês. Então o número correto desse negócio seria 9402. Porque a Olivia Mabel morreu em fevereiro de 94, não em maio de 1993, conforme indica. Esse 0666, ao passo que não é impossível, parece um número um tanto caricato. Não é impossível porque tem resultados iguais, é óbvio. Mas parece um tanto caricato porque é um caso de
terror, de certa forma, tem um filme, que a gente vai falar daqui a pouco, e o número, coincidentemente, 0666. Eu falei a respeito do filme, mas, ok, a gente tem então uma situação em que simplesmente não tem registro nenhum em jornais, não tem nada. É um caso conhecido bastante para que o proprietário da casa não conseguisse vender a sua casa, porque as pessoas sabiam que teve uma morte ali, 2 mortes ali. É conhecido bastante também porque na entrevista da Santiago ela afirma que ela mudou de estado para fugir do assédio que ela estava sofrendo com esse caso. Ainda assim, esse caso é literalmente um fantasma, ele não aparece em lugar nenhum. E mais, os 2 sites que suportam esse caso, que trazem evidências, são escritos, são feitos de uma forma bastante suspeita. Eles mentem a data das postagens. Eles mentem dizendo que postaram coisa em 2007, quando eles existem a partir de setembro de 15. Eles mentem dizendo que postaram coisas em setembro de 15, quando essas coisas na verdade foram postadas, como a gente viu na captura, somente em 2 de fevereiro de 2016. Antes da gente perguntar o que diabos está acontecendo, vamos falar um pouquinho a respeito do filme. E o filme, a gente vai mais uma vez voltar lá no America's Most Haunted para tentar levantar mais informações a respeito do filme. Deixa eu simplesmente matar todas essas guias aqui, porque elas estão enchendo o saco um pouquinho. Isso aqui corresponde a um projeto no Kickstarter. Esse projeto procurou levantar $10 mil para fazer o filme, mas conseguiu levantar apenas $2.493. A página aqui de updates revela que esse projeto começou em 18 de janeiro de 2016. Conforme está indicado. Aqui a gente tem a página da Elf Tree Media, que é a empresa que pretendia fazer um filme a respeito dessa história real da Olivia Mabel, e aqui a página menciona, claro, que esse é um mistério não resolvido da Olivia Mabel, em que eles pretendem então fazer um curta-metragem de terror a respeito do mistério real não resolvido da Olivia Mabel, trazem aqui todas as informações. A gente tem um podcast chamado High Deer, que fala a respeito do caso. Nesse podcast aqui a gente tem os 2 criadores desse filme. Os criadores aparecem nesse vídeo aqui, são esses 2 caras, Ian McNaney e Joey Morales. Então aqui eles contam a respeito do caso como se fosse um caso real, que eles querem gravar um filme, curta-metragem a esse respeito. Aqui a gente tem um teaser do filme, que eu também não vou poder tocar por questões de direitos autorais, mas aqui a gente tem algumas imagens do teaser, então aqui mostram a dita residência da Olivia Mabel, aqui mostra uma atriz que interpreta a Olivia Mabel, aqui mostra a foto do Aidan Mabel, uma cruz, uma entidade fantasmagórica, e o título do filme. Está aqui, dirigido por Martin Eden, produzido por Ian McNaney, som e música por Joey Morales, que são os caras que aparecem ali. A gente tem aqui um perfil do filme, que estava fazendo campanha para arrecadar fundos para o Kickstarter. Então, basicamente, o que esse perfil aqui estava fazendo era divulgar para as pessoas, postar fotografia da casa onde aconteceu o crime, onde aconteceu o mistério. Detalhe, a casa é idêntica à casa que aparece no teaser, então, aparentemente, os caras conseguiram permissão para gravar na mesma casa em que o crime teria acontecido. A gente vai falar disso mais adiante. Aqui algumas discussões a respeito de quem que poderia ter interpretado Olivia Mabel. E aqui que as coisas começam a fechar. Porque aqui a gente tem uma postagem a respeito de quem de fato interpretou a Olivia Mabel. Para isso a gente vai descer mais um pouquinho aqui, até a gente encontrar a dita imagem. Aqui a gente tem a moça que interpretou a Olivia Mabel, e aqui a gente tem a fotografia. Aqui está a Blondie Malia no set de filmagens interpretando a Olivia para o nosso teaser. Inclusive aqui ele até menciona o site da Olivia Mabel, no qual você pode ler sobre o mistério real da Olivia Mabel. Bom, ok. Quem diabos é Blondie Malia? Vamos dar uma olhada. O nome dela é Malia McNaney. Ela é, conforme está indicado aqui, irmã do Ian McNaney, que a gente acabou de verificar que ele existe. Legal, tudo ok por aqui. Tem aqui a imagem dizendo que ela se divertiu bastante estando no set de filmagens. Tudo beleza. Por que que eu apresentei esse troço para vocês? Porque agora a gente se pergunta, ok, quem exatamente é o dono desse site aqui? Quem exatamente é o dono do único site que trouxe informações a respeito do crime? Quem exatamente está por trás desse negócio que a gente já sabe que mentiu alterando as datas? Pois é, o Ruiz atualmente, como eu contei para vocês, retorna um domínio privado protegido sem informações. Você não consegue saber quem está por trás disso aqui. Porém, a gente pode fazer aquela busca de Ruiz histórico. Pelo visto o crédito está descontando, mas eu faço outro e-mail depois e está tudo certo. Então vamos mais uma vez repetir aqui a pesquisa, porque isso é importante. Então, oliviamabel.com search. E vamos então verificar que a gente tem registros em agosto de 21 e tal, beleza?
setembro de 2015. Esses registros aqui, mais uma vez, retornam um domínio privado, sem nenhuma informação, porém o de setembro de 2015 está em nome de Ian McNaney. Olha só, então quer dizer que esse site aqui do Olivia Mabel, que supostamente teria existido lá, né, desde 2007, mas na verdade foi criado em setembro, ele foi criado em setembro de 2015 pelo Ian McNaney, pelo próprio cara que se propõe a fazer o filme. Mas peraí, isso aqui não era uma história de um crime real que estaria sendo contada de forma independente na internet desde 2007 e que então teria servido de inspiração para o Ian McNaney fazer o filme? Na verdade não. Na verdade isso aqui foi ideia do próprio Ian McNaney. O Ian McNaney criou esse site aqui, contou a história e falou: eu vou fazer um filme a respeito da história real que eu acabei de inventar. Foi isso que aconteceu. Não é o filme que é inspirado na história real. É a história ficcional que foi criada para poder dar uma base para o filme e, claro, para também poder servir como um jeito de angariar público. Então acho que o número de pessoas que querem pagar para financiar esse projeto a respeito de uma história real é maior do que o número de pessoas que querem financiar simplesmente uma história de ficção a esse respeito. Então é isso. E tem mais coisas que a gente pode descobrir a esse respeito. No caso, especialmente a respeito da casa. Porque tanto o Ian McNaney, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, quanto a a Blondie Malia, que é a Malia McNaney, são filhos de uma senhora chamada Vivienne McNaney. O que a gente descobre no Boomerang, que é o blog pessoal em que ela fala a respeito de várias coisas da vida dela. Aqui a gente descobre que ela tem uma postagem de 2018 a respeito do ano 3 no local chamado Footlights. Aqui ela diz que eles compraram uma propriedade na rodovia 75. Essa rodovia 75 é uma rodovia que passa pelo Texas, bem perto de Celina. Eles compraram esse local tem uma poça d'água que enche quando chove, mas claro, uma criança de 7 anos nunca se afogaria num negócio desse, porque isso deve ter, 20 centímetros no máximo de altura, 30, exagerando um pouquinho, e a própria casa que a gente conhece. Essa aqui é a casa do Footlights Ranch. Footlights Ranch não é o nome de um rancho secluso no Texas que existe desde a década de 90. É o nome da propriedade que a mãe dele, a família dele, comprou em 2015, se instalaram ali, e nessa mesma época ele pensou: cara, eu vou fazer uma história de ficção, claro, que se passou nessa propriedade no passado, mas que não se passou de forma alguma, porque não tem nenhuma evidência de que isso aconteceu, e eu vou filmar, claro, nesse local aqui. Então, eles não conseguiram permissão para gravar no local em que a história aconteceu, conforme eu tinha dito para vocês. Eu só disse aquilo porque era o que a gente poderia deduzir a partir do momento. Não, eles compraram essa propriedade e, claro, gravaram na mesma propriedade porque eles inventaram uma história que aconteceu nessa propriedade. Inclusive, essa fotografia, ela menciona o filho mais velho que tirou essa foto, que também é um produtor de filmes. E aqui eu deduzo, então, que essa moça seja a própria Malia McNaney, que a gente acabou de abordar. Tem aqui várias imagens do local, eles fizeram uma pequena modificação na casa, então eles pegaram essa varanda aqui e fecharam com vidro, então com isso acabou virando uma parte da casa, enfim. E aqui ela fala a respeito de como é a vida lá no local. Não tem uma única menção de Mabel, que é a respeito da tia Mabel que vai vir lá com o tio Albert. Aqui dá erro, mas a gente pode atualizar que isso aí sim vai aparecer. E você pesquisa por Mabel e é simplesmente isso aqui. A tia Mabel foi lá no Natal de 2018, junto com o tio Albert. Então a tia Mabel estava bem viva e não tem absolutamente nada a ver com Olivia Mabel a respeito da história. E a gente pesquisa aqui por Dead para ver se a gente encontra algum caso de alguém que foi encontrado morto lá na propriedade. Não, a única coisa que foi encontrada morta na propriedade, eles sentiram um cheiro podre e descobriram que tinha um rato morto. Acho que esse é provavelmente o evento mais macabro que aconteceu lá no Footlights Ranch. Então a gente pode agora passar para as conclusões. Então vamos avançar, a gente pode concluir que o caso de Olivia Mabel é totalmente ficcional, foi inventado pelo Ian McNaney e pelos demais produtores, entre eles o Joey Morales, que é principalmente quem aparece aqui no vídeo de divulgação do Kickstarter, para divulgar o curta-metragem Tulform, que seria Tulpa, traduzindo para o português. Por que a gente conclui isso? Porque não tem nenhum registro de reportagem de jornal, TV, rádio, documento oficial, obituário, nada a respeito desse evento. E lembrando, esse é um evento que supostamente teria feito essa propriedade ser impossível de ser vendida até que eles teriam comprado, e então ele seria bastante conhecido, e a Santiago da polícia inclusive se mudou de estádio por ser assediado pelo público.
mas não tem nada em lugar nenhum, bastante estranho. Depois, a história da Olivia Mabel é conhecida apenas pelo oliviamabel.com. Esse site forja as datas de postagem. Ela é sustentada também pelo blog do Drill Navarro, mas ele também forja a data de postagem. E o Drill Navarro sequer existe, conforme a gente pode perceber. O site da Olivia Mabel, na verdade, é criado pelo Ian McDaniel, que é um dos envolvidos na produção do curta-metragem. A história foi inventada e veiculada como real, visando atingir um público mais amplo, claro, e convencê-lo a pagar para contribuir com o projeto do filme. A casa onde esse negócio supostamente ocorreu é simplesmente um rancho que os pais do McDaniel compraram no Texas e que aparentemente nunca aconteceu nenhum crime desse gênero lá no Rancho Footlights. Parece um lugar bem adorável, conforme dá para indicar aqui, que esse casal vive bem feliz no local. E aí a última pergunta é, então o que exatamente são os demais artefatos que o site aparece? De onde veio esse documento? Quem é essa mulher? Quem é esse garoto? A resposta é, a gente não sabe. A gente não sabe porque quando você se propõe a produzir um filme, você além do filme geralmente produz outros artefatos para esse filme. E tudo isso aqui são artefatos do filme. Então eles forjaram esse documento, é óbvio que isso aconteceu, a gente já verificou todo o resto do vídeo. Eles simplesmente fizeram esse documento de forma falsificada, não no sentido falso de falsificar como se fosse um crime, mas forjaram um documento para entrar na trama, e aqui eles pegaram fotografias, ou eles fizeram a fotografia, pediram para alguém se vestir, tiraram a fotografia e depois deram um efeito de fotografia antiga, ou eles mesmo pegaram fotografias antigas dos arquivos da família, de qualquer origem do tipo. Então, isso aqui é simplesmente, assim como a boneca, assim como todos os arquivos, e assim como as imagens do altar, claro, isso você consegue fazer tranquilamente, e assim como as outras propriedades que o Drill Navarro supostamente teriam visitado, são artefatos criados para a produção do filme. Aposto que algumas pessoas são amadoras o bastante para reutilizar fotografias da internet, e esses caras não são. Esses caras estavam muito compenetrados nisso e usaram fotografias originais. Mas uma fotografia original, claro, não permite você concluir que o caso aconteceu. Só permite concluir que o cara usou uma fotografia original para isso. E é o caso. Simplesmente artefatos feitos para a divulgação do filme. Por fim, como o site foi modificado entre 2019 e 2020, talvez alguém ainda pense em reapresentar esse projeto de algum jeito, mas já fiquem sabendo, não é um crime real. Vocês vão pagar para assistir esse negócio, para assistir uma história de ficção que eles criaram. Eu até pagaria para assistir a história de ficção, porque eu gostei da premissa da história de ficção, se eles não tivessem mentido dizendo que o caso é real. Por fim, se você quer convencer que as pessoas de que o seu misticismo favorito é de verdade, então é uma péssima ideia você usar um evento ficcional como sendo um caso real para isso. Valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê. Falou!